O que seria esse método descendente, também chamado de top-down, de acordo com a CNAE, ou seja, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então aí esse vai ser o assunto do vídeo de hoje, parte 1, porque é um texto extenso, precisarei dividir em diversos vídeos. Então, assunto do vídeo de hoje, método descendente, também conhecido como top-down, segundo a CNAE. Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre economia brasileira, as atividades, né? Economia brasileira como um todo, e resolvi começar essa playlist, os primeiros, sei lá, 50, 100 vídeos, nem sei, primeiro entendendo, acho que uns 100 vídeos, né? Entendendo um pouco sobre a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Porque tudo nesse país, basicamente, ou quase tudo, precisa passar por essa classificação. Então, eu achei bem razoável entender um pouco sobre CNAE, que é uma abreviação, um documento produzido pelo IBGE, que eu estou com ele na minha mão, inclusive, é um PDF, ó, você colocar aí no Google, coloca assim, ó, CNAE 2.0 IBGE é um PDF que tem muitas e muitas páginas, eu estou na 24, deixa eu ver, 430 páginas, o último que eu vi aqui, pelo menos. Então é um documento assim, norteador, vamos dizer, para entender as atividades. Toda empresa nesse país, ele possui um número de CNAE, de uma atividade principal. Aí depois ele tem uma atividade secundária, várias, e atividades auxiliares. Então toda empresa respeita essa numeração, sabe? E aí a carga tributária é baseada nesse número, a abertura da empresa é baseada nisso, um monte de coisa é baseada nesse número. E inclusive os dados aí que você encontra quando você vê na internet ou na televisão sobre do IBGE e de outras entidades, geralmente são baseadas em CNAE. É uma forma de organização do IBGE. Então eu achei que seria bem razoável, para mim que estou apenas tentando aprender, eu gravo esses vídeos como uma forma de aprendizado, entender um pouco da CNAE primeiro, né? Mas vou demorar bastante. Tá, então vamos direto ao assunto, que eu já estou há 2 minutos falando sobre isso. Vamos sobre o método descendente top-down. Num contexto do quê? Do capítulo ainda de introdução, acredite, sobre métodos de classificação da CNAE. Por quê? Eu estou no capítulo 1, que trata sobre Introdução à Classificação Nacional de Atividades Econômicas. No tópico Métodos de Classificação, já tratei sobre regras gerais e hoje método descendente top-down. Vamos lá para a página 24, que eu tirei ela da minha frente aqui. 2 parágrafos é suficiente por hoje, tá bom? Porque esse texto é longuíssimo, meu Deus, que dá até um desânimo. Mas vamos lá. Objetivo é objetivo, né? No caso em que, no nível da classe, porque a Classificação Nacional de Atividades Econômicas é um número que possui diversos níveis, sabe? Muitos níveis. Então, o nível da classe é um deles. No caso em que no nível da classe a unidade exerce atividades compreendidas em diferentes posições da CNAE 2.0, são necessárias regras para a determinação da atividade principal. No caso mais simples, em que no nível da classe, uma das atividades exercidas pela unidade representa mais de 50%, vou ler isso aqui com calma, peraí. No caso mais simples, em que o nível da classe, uma das atividades exercidas pela unidade representa mais de 50% do valor adicionado, ou seus substitutos, a classificação da CNAE 2.0 fica determinada por esta atividade. Então, mais de 50% da atividade, né? Tem que estar na atividade, na classificação, não menos que isso. Porque as empresas podem ter várias CNAEs, mas tem que ter uma principal. No caso em que a unidade exerce mais de 2 atividades compreendidas em mais de 2 posições da CNAE 2.0, sem que nenhuma delas represente mais de 50% do valor adicionado, os seus substitutos, a classificação de atividades deve ser determinada usando-se um método descendente top-down. O que é isso? Descrito a seguir, tal como recomendado pela CIIU ESIC 4, que é aquela padronização internacional. A CNAE é baseada, na verdade, nessa padronização internacional. A determinação, vamos ver o que é então isso. A determinação da atividade principal das unidades com múltiplas atividades pressupõe, de um lado, que se possam listar todas as atividades da unidade e que, de outro, a fixação de regras de ponderação para essas atividades, o que vai ser feito pelo método descendente. Esse método garante, olha só o que ele faz, garante o princípio de que a classificação da atividade nos níveis mais baixos esteja em conformidade com a atividade principal da unidade nos níveis mais altos da classificação. Último parágrafo do vídeo de hoje sobre isso aqui, ó. Pelo método descendente, a partir da listagem de todas as atividades exercidas pela unidade e das respectivas posições na CNAE 2.0 e participação no valor adicionado, os seus substitutos, determina-se primeiro a preponderância no nível mais alto da classificação, nível de seção, uma letra, em seguida, nos níveis de divisão e grupo, 2 a 3 dígitos, respectivamente. E, finalmente, no nível de classe, 4 dígitos. Esse método satisfaz o princípio hierárquico, segundo o qual a classificação definida no nível mais desagregado deve ser coerente com a estabelecida com as mesmas informações no nível mais
agregado. Isso significa que a classe principal deve pertencer ao grupo principal, a divisão principal e a seção principal. Bom, o que isso aqui significa é que, embora tenha muitos KNAIs, elas precisam estar interrelacionadas. Não faz sentido ter uma KNAI de produção de bebidas lácteos, de leite, e de repente ter um outro KNAI que faz aço. Então é mais ou menos isso que ele está nos dizendo aqui, tá? No anexo 2 dessa publicação é apresentado um exemplo do uso do método descendente para determinar o código da atividade principal, que eu não vou entrar em detalhe aqui no vídeo, né? O método, para finalizar, o método descendente assegura uma melhor consistência dos dados agregados, ainda que em alguns casos possa levar à identificação de uma atividade como principal, mesmo que não responda pelo maior aporte do valor adicionado. Beleza, então eu fico por aqui. No próximo vídeo eu continuo a partir desse ponto. Espero terminar então esse texto sobre top-down, que basicamente apenas define que não pode ser tão diferente assim, né? Tem que ter uma correlação entre as KNAIs. Beleza, eu fico por aqui e valeu!